Então, pessoal, vamos lá. Continuando, a gente já fez agora essa amarração de tal modo que a pessoa só vai conseguir chegar a essa página de login se ela vier através do formulário, né, inserindo um usuário e uma senha. No vídeo anterior, né, nesse código aqui, ficou faltando eu colocar só o exit. O exit, pessoal, ele fala o seguinte: ele vai rodar, ele vem rodando o script. Se essa condição for verdadeira, no caso campo login ou senha for vazio, ele vai redirecionar para essa página e ele vai encerrar o script. Quando ele chega aqui nesse exit, ele encerra esse script, ele não vai executar o que está aqui abaixo. Beleza, então feito isso, o que a gente vai fazer agora? Agora, a partir desse ponto, eu já sei que o login do usuário e a senha estão sendo inseridas, né? E que está sendo redirecionado para essa página e que o usuário ele não consegue mais entrar nessa página aqui se ele não vier lá do formulário. Qual é o próximo passo agora? O que a gente vai ter que fazer? Pois bem, o próximo passo que a gente vai fazer agora é realizar a consulta no banco de dados. Vocês lembram que eu falei para vocês que o primeiro passo, quando o usuário insere os dados aqui, que clica no botão enviar, esses dados eles são enviados para uma página. Essa é a página que a gente criou. E aqui dessa página, o que a gente vai fazer? A gente vai lá no banco de dados aqui. Deixa eu acessar aqui. Banco de dados aqui, login. A gente vai lá no banco de dados aqui, login, e vai fazer uma comparação para verificar se realmente aquele registro ele existe ou não. A gente vai ter que fazer isso, a gente vai ter que pegar os dados que vêm aqui da tela do formulário e vai fazer essa comparação com o banco de dados para ver se realmente o que o usuário inseriu aqui existe lá dentro do banco de dados. Se não existe, a gente pode mandar para a tela inicial dizendo assim, usuário inválido ou senha inválida, se você quiser colocar, né, no caso. Então, no nosso caso aqui, só voltar para a tela inicial. Já se esse usuário existir aqui dentro do banco de dados, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar esse dado e vai redirecionar ele para a página de acordo com o cargo que ele tem. A gente vai criar aqui uma página de admin, uma página de gestor e uma página de colaborador. Eu vou criar essas páginas aqui rapidamente. Então, dentro aqui de login, eu posso clicar com o botão direito, new file. Eu vou colocar aqui a página admin.php, né? Dentro dessa página admin, pessoal, basicamente o que eu vou colocar aqui é um H1 e vou dizer eu sou admin. Vou criar outra página. Essa página eu vou chamar de gestor.php. Vou criar um cabeçalho aqui e vou colocar eu sou gestor. E vou criar uma outra página aqui pra gente de colaborador.php e vou criar também um cabeçalho de eu sou o colaborador. Que é como eu falei para vocês, na hora que a gente estiver aqui na página de login que fizer essa comparação com o banco de dados, baseado no retorno, se ele for admin aqui, o cargo dele, ele vai ter que ser jogado para a página de login ou de admin, ser redirecionado. Se ele for gestor, ele tem que ser jogado para a tela de gestor. E se ele for colaborador, ele tem que ser jogado para a tela de colaborador. Para fazer essa comparação, pessoal, a gente primeiramente vai ter que fazer a consulta no banco, né? Para poder fazer essa consulta no banco de dados, a gente tem que realizar uma conexão primeiramente ao banco. Logo para começar, como eu já sei que quando o usuário chegar nessa página, ele já vai estar com um dado de login e senha, eu vou armazenar esses dados aqui em uma variável. Eu vou criar uma variável chamada login. E aí essa variável login, o valor que vai ser atribuído a ela vai ser o valor que vem lá da variável desse campo aqui, ó. E vou criar outra variável aqui chamada senha, igual o valor que vai ser atribuído a essa variável senha vai ser o valor que vai vir lá do campo senha. Beleza? Feito isso,
como eu falei para vocês, a gente vai precisar se conectar a esse banco de dados. Existe uma função específica para a gente poder fazer essa conexão com o banco de dados MySQL usando o PHP. A função que a gente usa é a função MySQL Connect. Primeiramente, essa função eu vou dar um nome para ela de conexão, porque o valor que eu colocar aqui na frente vai ficar dentro dessa variável com. Toda vez que eu quiser usar o valor aqui da frente, chamar esse valor, eu só uso a variável com. Então, a função que nos permite conectar com um banco de dados é a função MySQL connect. Abre e fecha parênteses e ponto e vírgula. Essa função aqui, né, do MySQL Connect, ela possui alguns parâmetros e que são parâmetros básicos para que a conexão seja executada no banco de dados, seja realizada. Qual o primeiro parâmetro, pessoal? O primeiro parâmetro é o host, né? O que seria esse host? O host, pessoal, é o local onde o banco de dados está. É onde o seu banco de dados está. Quando a gente cria esse banco de dados aqui na tela do PHP MyAdmin, esse banco de dados aqui, pessoal, ele é criado no seu computador. Ele é criado no seu computador. Aí você me pergunta, Léo, tá? Como é que eu faço para ver em qual pasta esse banco de dados ele está criado? Existe um comando aqui do SQL, pessoal, que é o seguinte: aqui na tela principal, né, em databases, a gente pode usar o comando show variables, né, like data de. Esse comando SQL aqui, ele vai mostrar onde o seu banco de dados foi criado fisicamente. Ó, no meu computador, essa tabela aqui, ela está criada lá dentro da pasta opt, lamp, var e mysql. Então, bora lá. No meu aqui, ele está criado lá na pasta, vamos lá, na pasta opt, dentro da pasta lamp, dentro da pasta var, dentro da pasta mysql. E olhem só, pessoal, que aqui está o nosso banco de dados, ó, o banco de dados login. Observem que como eu estou no Linux, ele está com proteção, eu tenho que usar minha senha root. Deixa eu autenticar de novo aqui. E, opa, errado? Pronto. E dentro do meu banco de dados aqui, login, ó, eu tenho minha tabela usuário, ó, a tabela aqui usuário, certo? Então, é criado fisicamente no seu computador. Como esse arquivo está sendo criado fisicamente no seu computador, a gente diz que ele está dentro do local host, ou seja, dentro do host local, o computador local. Você precisa colocar entre aspas, tá, pessoal? Aspas simples ou aspas duplas, localhost, ou também pelo IP 127.0.0.1, que é o IP local. Eu gosto de colocar localhost, então o meu banco de dados está no meu computador. Se fosse na nuvem, você ia colocar o endereço apontando para onde o seu computador, o seu banco de dados estava. Eu vou só terminar essa conexão, né? Eu vou cortar para fazer um próximo vídeo para não ficar muito grande. O segundo parâmetro que essa função do MySQL Connect pede, pessoal, é a função do... O segundo parâmetro é o nome do usuário que está acessando o banco de dados. Por padrão, a gente acessa, né? Por padrão, a gente acessa o banco de dados MySQL com o usuário root. Se a gente vir aqui até o MySQL, vir até essa aba aqui, ó, o MySQL e até a tabela user, é o usuário padrão que a gente usa é o o host, ó, localhost. O usuário aqui é o nosso usuário root. Observe que não tem senha aqui, ó, não tem senha. Então, onde meu banco de dados está? No meu computador localhost. Qual usuário eu estou usando para acessar o banco de dados? O usuário root. Em seguida, o próximo parâmetro que ele pede é a senha. Como no champ aqui nem no observe não tem senha, então por padrão ela vem vazia.
É claro que você estiver configurando um banco de dados real, você vai colocar uma senha, né? Na realidade, ele nem deixa você ir fazer a instalação sem criar uma senha para o banco de dados. É basicamente isso. E por último, ele pede como parâmetro o nome do banco de dados a que nós estamos se conectando. Até porque aqui, ó, a gente vai ter vários bancos de dados. Só que o banco de dados aqui, onde está a nossa tabela usuários, é o banco de dados login. Então, eu venho aqui e coloco login. Logo, o que que eu vou fazer? Vou fazer um teste. Vou inserir um usuário aqui, 2, 3, e vou enviar. Beleza, até então não está aparecendo mais nada aqui porque eu tirei aquele comando echo que pedia para mostrar essas variáveis aqui na tela e a minha conexão está sendo bem sucedida. Ah, olha, como é que tu sabe que a tua conexão está sendo bem sucedida se não apareceu nada na tua tela? Justamente por isso. Quando você atualiza a página que não dá nenhum erro, pessoal, é sinal que a sua conexão foi bem sucedida. Se você passa um parâmetro errado, por exemplo, aqui em senha, por padrão ele não tem senha. Eu vou colocar a senha 123 para o usuário root. Se eu atualizar a página, olha só que ele vai me dar um erro. Qual foi o erro? Um erro fatal. Ó, access denied for use root, ou seja, acesso negado para o usuário root usando senha. Até porque não tem senha, ou então, se tivesse, teria que colocar a senha correta. Se eu der um salvar aqui, é, observe que não aparece mais o erro porque minha conexão está sendo feita com um banco de dados bem sucedida. Dessa maneira eu já posso fazer consultas no meu banco, eu posso apagar registros, eu posso inserir dados e fazer várias outras coisas com o meu banco de dados. Vou ficando por aqui e volto na próxima aula.